por exemplo, o Osmar. Ele está ali, as pessoas estão embarcando, deu algum problema. Eu preciso falar com o Osmar agora, não sei como resolver. Minha mala foi extraviada, perdi o avião, o que eu faço, meu Deus? Só que o Osmar, sei lá, foi para São Paulo e está na estrada, a internet não está pegando. Quem que vai responder isso para mim? Eu vou estar no desespero, o balcão lá de informações está cheio de gente, de repente ele tem ali alguma dica melhor para me dar, para me acalmar. Então, quem que vai fazer isso pelo cliente? Então, a gente precisa ter algumas coisas estabelecidas para isso. No incêndio, por mais que a pessoa, o seu ajudante ali, seu funcionário, não consiga efetivamente resolver, mas ele sabe como conduzir para já ir acalmando os ânimos até você ter a resposta que você queria. Então, agora sim, vou pedir para Miriam Moraes uma salva de palmas para você, para Miriam aqui, vem aqui à frente, tá bom? Palmas aqui dela, né? E fica à vontade, destrincha aí o que a gente precisa fazer na gestão empresarial e depois no final pode abrir aí para perguntas para o pessoal, tá bom? Eu tô ali no fundo, se precisar de alguma coisa, tamo junto. Tem água aqui, tudo certinho, tá bom? O passador tá aqui, é sempre do meio que vai para frente, tá bom? Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, sou a Miriam. Eu trabalho com a LGPD, na verdade, como empresas a Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, nas minhas andanças, nos meus B2Bs, nas minhas prospecções ativas, eu vejo que as empresas muitas vezes não estão tão organizadas para receber a LGPD. Então, a dica de hoje vai ser sobre governança corporativa. Nossa, Miriam, mas governança, alta gestão, stakeholder. Não, gente, calma. Vamos dimensionar isso para a nossa realidade, desde o MEI até sei lá, um pequeno empresário aí. A gente pode organizar para que as coisas realmente estejam mapeadas e aí a gente consiga entrar com a LGPD. Para a gente esquentar um pouquinho essa brincadeira de hoje e ver que se vocês estão organizados ou não, não vou coletar dados, não coletarei nomes, então pode responder de coração aberto. Não tem certo e errado neste momento o que você faz. Aponta aí o celular para o QR Code para responder algumas questões. Vírus, se você puder compartilhar as respostas, não sei como está já. Vai ser legal? Vai, pode preencher já, senão não consigo começar a minha palestra. Não tem nada para fazer aqui se vocês não responderem isso. Conto com a colaboração de vocês para que podemos ter dicas hoje. Na primeira tem assim, comercial, financeiro, marketing, opção sim. Qual a opção sim do puteiro? A minha. É boa. Aqui, ó. Ali, ó. Olha. Saiu algum propão? Sim, seria o quê? Pega o pessoal. Gestão. Gestão? Deu opção sim? Gestão. Comercial. Qual você julga, tá, gente? Qual que é o setor, a área mais importante da sua empresa? Comercial, financeiro, marketing ou gestão? É assim. Onde gestão é assim. Não estava assim ontem à noite, mas tudo bem, a tecnologia falha. 9 respostas, pessoal. Tem mais gente aí? É o que vocês acham, não tem? E aí, depois nas dicas, você vê se o pensamento está correto, se vocês seguem dessa forma, se altera, o que pode ser feito. Sobe um pouquinho para mim, Vitor, para ver se tem alguma coisa nas outras. A sua base de dados, ela está estruturada? Quando você recebe um cliente, um lead, coleta, capta, como que essa base de dados ela fica? Qualquer cliente você logo cadastra. Você só cadastra cliente que realmente está fechando o negócio, aquele que você prospectou ou não. Não cadastro cliente, eu nunca pensei nisso. Se você se ausentasse por 3 dias, coloquei 3 dias aqui porque é uma coisa que a gente dificilmente vai se ausentar
uma semana da empresa num dia, no mês nada a ver do ano, né? Se não for tipo final de ano, alguma coisa assim. Se você se ausentasse da sua empresa, as pessoas sabem executar as suas atividades? Sim, não parcialmente. Seus funcionários recebem treinamento? Para quem tem funcionário, obviamente. Ou estagiário, ou alguém que te ajude. Ou seu sócio, porque tem gente que tem sociedade aqui, mas e aí? Quando um sócio está fora, o outro sócio aperta os mesmos botões que você? Quando você ouve a palavra governança corporativa, o que vem na sua cabeça? Algo chato que tem que ser feito. Parece importante, não sei do que se trata. Bom, 17 respostas. Volta lá no primeiro, por favor, Vitor. Então, para a maioria das pessoas, o comercial é uma área importante na empresa. Sim, ela é importante. Todas essas áreas, para mim, são importantes. Mas se a gente não tiver a gestão, como que você tem o comercial? Como que você faz a gestão do comercial? Como que você treina o seu comercial? Como que é a venda? Como que é a comunicação? Como que você executa tudo isso? Então, se você não tem a gestão, você não tem outras áreas da sua empresa, porque você não sabe como a sua empresa funciona. Sobe um pouquinho, Vitor. Sua base de dados é estruturada. Sim, cadastro qualquer cliente ou só cadastro o cliente que realmente faz negócio. Aqui eu vou dar 2 dicas importantes que eu fiquei pensando nessa questão e já vou trazer 2 processos na sua empresa, caso você não tenha, já coloque. O primeiro é, sim, cadastre qualquer cliente, qualquer lead que chega. Por quê? Qualquer pessoa que for marcar um B2B comigo aqui vai ter o quê? Pelo menos o meu nome e meu telefone, por mais que não seja meu nome completo. Pensando na LGPD, que eu não consigo desmembrar as 2 funções, você está coletando dados. E se você tem um incidente de segurança, você precisa avisar o seu titular. Então, é bem melhor que você tenha ele cadastrado do que você só tenha no WhatsApp. Ai, Miriam, mas quando eu converso com as pessoas no WhatsApp, eu não salvo na minha agenda. Eu acho que cabe uma avaliação, cabe você realmente mapear, ver os riscos de salvar ou não salvar na agenda, manter ou não manter só no WhatsApp. Mas a maioria está cadastrando, o que eu acho bacana. Então, o primeiro processo, cadastre para você poder ter pelo menos como comunicar se tiver um incidente de segurança. A segunda, que é o que o Pedro sempre fala, como que está a nossa prospecção ativa? Se você não cadastra uma pessoa que você não fecha negócio, você esquece ela, você não vai mais voltar, ela é uma pessoa congelada, ela é uma pessoa fria, você vai tentar reaquecer? Ou realmente não quero mais ela, na verdade ela não quis o meu serviço, eu vou esquecer. Ou daqui 6 meses eu entro em contato, como que é o processo? Tem processo? Muitas vezes a gente não tem processo. A gente está pensando em várias outras coisas e a gente quer aquela vendativa do Osmar, fecha um negócio comigo hoje? Gabriel, vou te beber o B2B, viu? Vou vender para você. Ô, João. E aí, beleza, esqueci do Marcelo, porque o Marcelo eu conversei o mês passado e eu nunca mais vou mandar mensagem para ele. Será que eu preciso esquecer do Marcelo ou será que eu preciso retomar essa conversa que a gente teve há um tempo atrás? Então, 2 processos. Ter isso cadastrado para poder, se tiver incidente, fazer a comunicação. E segundo, retomar e reaquecer esse lead. Se você passar os 3 dias fora, sobe um pouquinho, Vitor. Se as pessoas sabem executar a sua atividade. Bom, parabéns. Quase metade aí, sim, ou parcialmente. Qual que é o problema disso? Muitas pessoas são sozinhas e aí eu entendo que não tem como outra pessoa cobrir você. Mas pelo menos ter um planejamento agora é carnaval, vou viajar, vou ficar uma semana fora. A minha empresa vai fechar? Se a empresa fechar e tiver tudo bem para você, ok, vai curtir seu feriado. Se você precisa continuar fazendo venda ou alguma coisa, tem como você... Ou eu não vou fazer venda, não vou estar na ativa, mas eu tenho os meus clientes que eu estou adequando, que eu estou fazendo mapeamento. Eu vou conseguir eu trabalhei mais essa semana para adiantar a minha agenda e poder curtir aí uns dias de folga. Ou vou ficar tudo atrasado para depois chegar março, estar toda atropelada. Então, pode ser um processo de sua empresa também. Se você é sozinho. Se você não é sozinho, numa ausência, quem te cobre? E aí eu sempre brinco se você tem um problema de saúde, não tão grave assim, mas que precisa de uma internação. Estou com crise de apendicite, vou fazer uma cirurgia. Qualquer pessoa pode me ligar, mesmo que eu estiver internada, para me perguntar alguma coisa. Mas eu estou dentro do centro cirúrgico. Como que você apaga esse incêndio? Não apaga.
Eu preciso falar com alguém, a pessoa está na estrada. Como que a gente consegue fazer com que o cliente receba uma resposta? Ou pelo menos, nossa, peraí, você precisa disso agora? Por exemplo, o Osmar. Ele está ali, as pessoas estão embarcando, deu algum problema. Eu preciso falar com o Osmar agora, não sei como resolver. Minha mala foi extraviada, perdi o avião, o que eu faço, meu Deus? Só que o Osmar, sei lá, foi para São Paulo e está na estrada, a internet não está pegando. Quem que vai responder isso para mim? Eu vou estar no desespero, o balcão lá de informações está cheio de gente, de repente ele tem ali alguma dica melhor para me dar, para me acalmar. Então, quem que vai fazer isso pelo cliente? Então, a gente precisa ter algumas coisas estabelecidas para isso. No incêndio, por mais que a pessoa, o seu ajudante ali, seu funcionário, não consiga efetivamente resolver, mas ele sabe como conduzir para já ir acalmando os ânimos até você ter a resposta que você queria. Seus funcionários passam por treinamento? Sobe mais um pouquinho, Vitor. 80% é um bom número, mas todos deveriam receber treinamentos por conta de ter a transparência das informações. Vamos supor, tem um funcionário e eu estou vendo que não está tendo muito certo esse funcionário na minha empresa ou na função em que ele está. O que eu vou fazer com ele? Eu vou mandar ele embora? Espera aí, a culpa é do funcionário? Ou a culpa é minha que não treinei ele, que não dei informações claras, que não fui transparente no sentido de você precisava fazer isso, mas você não passou para mim que eu precisava fazer isso. Ou alguma coisa deu errado, eu fiz errado na boa intenção de acertar. Estava claro que eu não podia agir dessa forma? Então, o treinamento é importante até por comunicação, para não ter ruído com clientes. E a última é quando você ouve a palavra governança corporativa, o que vem na sua mente? Parece importante. Alguns acham chato, mas deve ser feito. Realmente tem gente que não vai gostar. E não sei do que se trata. Vitor, muda, por favor, a apresentação. É a apresentação que está com o QR Code. Então, o que é a governança corporativa em si? Nós vamos dimensionar para a nossa realidade. É um conjunto de práticas, normas e processos que regulam a maneira como a sua empresa é gerenciada. Quando a gente fala em governança, a gente pode pensar no governo. Como que o governo rege o país? Como que as coisas são governadas? Governança, ela não é uma lei, ela não é uma LGPD, que é uma lei, ela não é uma coisa que você é obrigatório por lei respeitar, mas ela é uma boa prática. E essa boa prática, você aplicando, você consegue fazer toda a gestão da sua empresa. E por que eu destaquei bem os processos? Porque é dele que nós vamos falar hoje. Então, por isso que eu falei que no comercial, ele sendo importante, a gente não pode deixar de olhar para processos, para essa parte da governança. Dentro da governança, eu separo ela em três. Eu não vou entrar nisso profundamente agora, porque nós vamos falar só da operacional, mas existe a gestão estratégica, que é aquela que você vai tomar decisões para a sua empresa e você vai ter que avaliar se você toma aquele caminho ou não, como vai ser feito ou não. Nós vamos todos entrar no mesmo barco. Para que rumo nós vamos remar? Para onde a gente vai estar remando? Temos a gestão operacional, que é aquela que a gente faz efetivamente no nosso dia a dia. E aí essa eu acho que é a que mais dói na gente de executar ou de delegar. Porque a empresa é minha, eu faço tudo, eu sou comercial, eu sou RH, eu sou financeiro, e aí a gente toca do jeito que dá. Mas aí eu contrato o estagiário. Será que o estagiário eu estou delegando para eles atividades ou eu quero todo operacional para mim? E tem a gestão de continuidade de negócios, que é a junção da estratégica com a operacional. E ali envolve as avaliações de risco. Vou ou não seguir determinado caminho? Se eu for pelo caminho A, se eu for pelo caminho B, qual que é o risco? Qual que é o impacto? Contrato de determinado fornecedor. E como que a gente pode organizar a empresa sabendo que a gente tem essa gestão, sabendo que a gente precisa ter essa governança? Mapeando os processos. Miriam, o que é processo? Toda vez que eu chego numa empresa e pergunto sobre processo ou mapear processo, a pessoa acha que é já processo judicial. Não, gente. Processos é igual a atividade. Qual atividade você executa na sua empresa? O que você faz segunda-feira? O que você faz pela manhã? O que você faz no dia 1º? Eu não sei como que você quer começar ali a trabalhar. Mas quais funções você faz dentro da sua empresa? O que você realmente executa? Por isso que a gente está falando da gestão operacional, porque é aquilo que a gente realmente... são os botões que a gente aperta no dia a dia.
é necessário investir um tempo. Então, quando eu faço as minhas prospecções, Miriam, super legal o que você faz, eu acho que eu preciso tal. Tudo bem, vamos fechar negócio? Só que esteja ciente de que eu preciso de você. Eu preciso que você me dê atenção, eu preciso do seu tempo, porque se você não sentar comigo e não passar as atividades que você faz, eu não consigo fazer o mapeamento dessas atividades. Então, vamos combinar? Toda segunda-feira, 2 horas da tarde, a nossa reunião, das 2 às 3, coloca na agenda, trava, vamos fazer 3, 4 reuniões, vai ter que fazer mais, fizemos menos e deu certo, mas precisamos conversar. Então, entenda que vocês vão ter que parar e ter esse tempo. Porque no dia a dia, vocês não vão parar. Eu tenho um cliente que já falou, Miriam, deixa comigo o mapeamento que eu faço. Beleza, a gente se encontra daqui 15 dias. A pessoa nem olhou a planilha, porque eu compartilho no Drive e eu vejo que a pessoa nem olhou, nem mexeu no que eu pedi para ela mexer. Porque geralmente eu vou mapeando e depois eu volto com a pessoa lá no primeira atividade e começo a tirar dúvidas e deixo tudo escrito em vermelho para a pessoa ir me ajudando. A pessoa não abriu. Não vai parar, gente. Se a gente não tirar, é igual boleto. Se eu não tenho boleto para pagar, eu não vou guardar dinheiro. Essa é a verdade. Então, a gente precisa estar disposto e despender esse tempo. E como que a gente mapeia? A gente mapeia as atividades. Que atividades que são realizadas? Qual o fluxo dessas atividades? Então, vamos supor, captação de lead. Estou lá, como que o cliente entra na sua empresa? É por indicação? Se é por indicação, é via WhatsApp? É pelo Instagram? É pelo site da sua empresa? O site da sua empresa, você manda um formulário ou é um site que te conduz ao WhatsApp? Então, tudo isso é o processo de captação de lead com várias atividades dentro. Isso é um mapeamento de processos. Quando a gente passa para falar de LGPD, por isso que o Pedro falou que é um passo antes, aí depois eu vou ver se nesses mapeamentos se tem ou se não tem dado pessoal. E aí a gente parte para essa segunda parte para proteger a empresa, fazer adequação à LGPD. Quando a gente está fazendo mapeamento, a gente está cuidando da empresa. Por isso a empresa morre. Que é a frase do Thiago Nigro. Quanto que eu estou olhando para essa minha empresa? Quanto que eu estou olhando para o meu comercial, já que a maioria falou que o comercial é um setor importante? As pessoas estão treinadas, os processos, eles são assim, pronto, acabou. Daqui 2 anos, se eu conversar com vocês, vai estar a mesma coisa. Às vezes vai estar. O processo é redondinho, está tudo bem. Mas, às vezes, você precisa melhorar. É um ecossistema vivo, o negócio não é parado, não é engessado. Por isso que ele tem que estar sempre sendo atualizado. E quando a gente mapeia essas atividades, a gente tem que padronizar esses processos. De novo, vamos falar de captação de lead. Como que você responde o lead? Quem faz o mapeamento comigo sabe que eu pergunto isso. Você tem uma mensagem padrão, é da sua cabeça. Chegou uma mensagem no celular, é um cliente, deixa eu responder aqui. Vai conforme o humor, conforme a cabeça, conforme o assunto. Ou você tem, de repente, um estagiário te ajuda e você já combinou com ele, um funcionário, e você já combinou com ele de ter uma frase padrão. Vamos atender, não sei o quê, alguma coisa que, de novo, você dê atenção para o seu cliente, mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco, pode ser que você responda, porque, de repente, o seu funcionário ainda não está maduro o suficiente para receber essa responsabilidade de conversar com o cliente. Mas esse primeiro contato, precisa ser tudo em você ou você pode compartilhar com o seu funcionário? Processos é o motor do seu negócio. Defina procedimentos claros. Por isso que eu falo que tem que ter a transparência e tem que ter a comunicação correta com o funcionário. Não adianta você pegar um funcionário que não está dando certo e mandar ele embora se você não conversou com ele, se você não passou a orientação correta. O que? Como? A quem que eu procuro? Quando a gente escreve os procedimentos, porque aí eu vou mapear as suas atividades. Quais são as principais atividades que você faz que cabe o procedimento para ser treinado? O que eu faço? Como que eu executo essa atividade? E a quem que eu procuro? Por quê? Porque quando o fluxo flui, tá tudo bem. O negócio caminha, tá tudo certo. E quando dá errado? Alguém aqui já trabalhou, talvez o Pedro e o Rafael, por terem trabalhado em empresas maiores, viu o procedimento de que você faz quando dá ruim? Os procedimentos que eu escrevi na minha vida, para quem não me conhece, eu sou química, trabalhei 17 anos na área, prestando contas para a Anvisa. Então, a gente tinha que fazer todos os procedimentos super detalhados, inclusive plano de contingência. O que é o plano de contingência? É quando dá ruim. Meu computador queimou. O Osmar está aqui, o estagiário dele está trabalhando. O computador queimou. O que ele faz, Osmar? Para quem que ele liga? Ou ele fica de boa, não tem problema, o computador queimou, 1 hora volta, ou ele espera você chegar 3 horas da tarde para conversar com você? Quem que é o seu fornecedor? Mas eu não tenho uma TI interna. Ok, mas quem que vai sanar isso daí?
Ele sabe quem que ele procura? Vamos supor, você vai lá no Renato Hometech. Nossa, tive um incêndio aqui, não consigo falar com o Osmar. Renato, me socorre. Não quero nem saber que hora que você vai pagar, quanto que vai custar. Eu quero que o meu computador fique ligado. Você, Osmar, é um exemplo, tá? Pra você me responder. Você tem combinado com o Renato que o seu funcionário pode ir lá a qualquer momento, desde que seja para a empresa Os Milhas, consertar o computador? E aí depois ele manda a nota, depois você vê como é que fica, depois... Porque se for esperar falar com o Osmar, para o Osmar ver o prêmio, para aprovar, para não sei o quê, gente, eu preciso ligar o computador. Então, ter o como, ter o que e a quem procura. Dá transparência. Pegando. Bom dia. Ter essa comunicação eficaz, porque aí a pessoa sabe o que fazer na hora de ter que apagar esse incêndio e estruturar os processos internos. A comunicação eficaz, ter o plano de contingência do que eu procuro, em que momento que eu procuro. Esses processos eles precisam estar estruturados internamente para otimizar o tempo, minimizar erros. Se você otimiza o tempo e você minimiza erros, você economiza. Você tem uma economia financeira. Não tem como. Mapeamos, sabemos as atividades da empresa, vamos pegar os principais, fizemos os procedimentos. Alguém se preocupa em treinar o funcionário adequadamente? Quando eu faço treinamento, o Pedro fez. Eu faço treinamento, eu levo a lista de presença e eu aplico a avaliação de eficácia. Os meus treinamentos têm prova. E precisa tirar 70%. Se você não tirar, você vai treinar de novo. Por quê? Porque você comprova que o funcionário fez o treinamento. Aí sim você pode cobrar ele. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim, você assinou a lista de presença? Você fez a prova e tirou mais de 70%? Como que você não sabia? Então, ter o treinamento, ter documentado, ter tudo isso evidenciado, que aí você consegue provar que foi feito, que o seu funcionário estava capacitado sim. E fazer a gestão disso. Gerenciamento do que foi criado, gestão de documentos e fazer esse monitoramento. O que foi criado? Criamos aqui 10 procedimentos ou políticas da empresa. A gente precisa fazer a gestão de documentos. Nós estamos na revisão 1, na revisão 2, nós estamos na emissão. E aí, indo um pouquinho para a LGPD... eu já tive alguns lugares que eu passei que teve problema de, por exemplo, fazer gestão de contratos. É importante para você fazer gestão de contrato? É importante para você fazer gestão de documentos? Se eu estou falando que na captação de lead você tem que fazer o contato assim, mas agora nós mudamos, a gente viu que não estava dando muito certo e a gente vai fazer de uma outra forma. Você está fazendo a forma anterior, a gente não combinou de fazer a forma certa? Mas como que a gente combina a forma certa? Fazendo treinamento, dando clareza, orientando corretamente o funcionário. E monitorando isso. Não é porque a gente mudou que quer dizer que vai dar certo. Pode ser que a gente achou que ia ficar legal e não ficou. E aí a gente tem que mudar. E, de novo, o negócio é um sistema vivo. E agora eu queria trazer para vocês um exemplo super simples de como que a gente pode fazer uma gestão de empresa, porque isso aqui a gente faz em casa, a avó fazia, a mãe faz, a esposa faz, você faz e está tudo certo. Bolo de cenoura. O que a gente faz? Primeiro, eu vou ver se eu tenho os ingredientes na minha casa. Eu comprei tudo, o fornecedor entregou, como que está isso? Tem os utensílios necessários? Senão também vai sair meio capenga. Então eu preciso da batedeira, do liquidificador, no meu caso de praticidade, eu enfio tudo no liquidificador e dá. Modo de preparo. A gente tem que seguir um passo a passo. Isso é padronização. Porque se eu colocar o fermento antes, eu vou ter problema com a massa. Eu coloco ali nos meus ingredientes a parte líquida, óleo, óleo, ovo, coloco a cenoura, bato, coloco o açúcar. Coloco a farinha, não coloco a farinha no liquidificador. Estou padronizando. Por que eu não coloco? Porque senão vai liberar uma colinha, e aí o bolo não vai ficar tão macio. Então, faça do jeito que eu estou falando, porque eu já testei. Funcionário, você está sendo treinado, você não vai pôr a farinha junto com a bater no liquidificador, vai bater depois. E o fermento é o último. E o forno tem que estar pré-aquecido, porque o bolo precisa do choque térmico para crescer. Por isso que a gente aquece o forno antes. Não foi porque a Miriam quis, porque a avó falou. É porque precisa do choque térmico para a massa, para o bolo crescer. Então, eu tenho ali os meus insumos, os meus ingredientes. Eu tenho padronizado a minha receita, o meu passo a passo. Qual vai ser o meu resultado? Se eu já testei, se eu já validei, se eu já apliquei... É um bolo fofinho, é um bolo gostoso, é um bolo bonito.
Você vai fazer com cobertura, sem cobertura, aí você pode fazer conforme você desejar. Mas o bolo, a massa em si, está ali. Mas a gente pode ter a melhoria contínua dele. O que é a melhoria contínua? É o monitoramento que eu falei antes. Quando a gente muda, a gente cria, a gente tem que observar como estão sendo feitas as coisas. Melhoria contínua da minha receita. Eu fazia bolo... Isso é mirinha de verdade, tá? Eu fazia bolo de cenoura com óleo de girassol. Aí um dia acabou o óleo de girassol em casa, fui no mercadinho, não tinha. Não ia pegar o carro para ir no supermercado comprar óleo de girassol. Coloquei óleo de soja mesmo, aquele que tem em casa disponível. Diminui um pouco a quantidade. E o bolo deu certo. O que eu fiz aqui? Eu baixei o custo da minha produção. Agora eu faço com óleo de soja, que é mais barato. Eu coloco menos quantidade e o bolo fica igual. Se quiserem fazer o teste, depois eu passo a receita. Melhoria contínua. Isso é um bolo de cenoura simples. Vou fazer cobertura, não vou fazer cobertura. Mas eu quero... Não, voltando só um pouquinho no óleo ainda. Se eu mudei a quantidade e o tipo de óleo, o que eu fiz? Eu mudei o preparo. Meu modo de preparo está diferente. Ele vai ter um outro passo a passo. Não é mais só pôr o óleo de girassol, é pôr o óleo de soja. Neste momento, eu fiz o quê? Uma revisão do meu procedimento. Mas aí eu não treinei o meu funcionário e ele está lá usando o óleo de... Ou então ele não vai fazer o bolo, porque não tem mais óleo de girassol, como ele vai fazer o bolo? Vai gastar o que tem e depois eu não vou comprar mais. Então, nós estamos na revisão 00, que era de óleo de girassol, ou nós estamos na revisão 01, que é o óleo de soja? E isso acontece para contratos, que eu já vi acontecer. A empresa teve um problema num contrato, aí o advogado foi, redigiu um contrato maravilhoso, robusto, não sei o quê. Eu mapeando, fiquei sabendo, porque aí a gente sabe de tudo que acontece na empresa durante o mapeamento. E aí a pessoa falou, está acontecendo isso, isso, isso. Eu falei, nossa, gente, mas espera aí, não é isso. Aí eu chamei o advogado e fui conversar com ele. Ele viu, você também está acontecendo isso, isso, isso? Ele falou, não acredito. Era um problema com uma transportadora que tinha dado um BO, porque eles subcontrataram um subcontratante de um motorista X e rolou o processo e a empresa perdeu. Aí a empresa foi, fez o procedimento, e qual o procedimento que eles estavam utilizando? Fez a revisão do contrato, e qual contrato que eles continuaram utilizando? Aquele problemático. A culpa é de quem? Talvez a culpa seja do funcionário, que está desatento. Ou a culpa foi da gestão que não passou isso para frente. Então, quando eu falo da melhoria contínua, eu estou na revisão 01 já do meu procedimento, só que daí eu posso querer gourmetizar a minha receita. Eu vou fazer um bolo de cenoura recheado, vulcão, sei lá o que em cima. Aí nós mudamos muito a receita. Nesse caso da gourmetizada, é o seu segundo processo. Ou você... Aí que o Pedro fala, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então, aqui eu criei 2 produtos. Eu criei o bolo de cenoura simples, que eu só atualizei ali e derrubei o custo. Mas eu quero fazer o bolo gourmetizado. Eu vou parar de fazer o simples. O gourmetizado é mais caro para mim, como produção, como custo. Mas eu vendo ele mais caro também. Tá? A lucratividade é maior ou não? Não sei. Vocês vão ter que ver no mapeamento. Vocês vão ter que ver financeiro quanto que custa fazer o A e o B. Nesse caso, são 2 produtos. A hora que você gourmetizar, você vai ter que fazer um outro procedimento, treinar as pessoas. E na hora de você tomar a decisão estratégica, entrando um pouquinho lá, saindo do operacional agora, qual bolo nós vamos produzir hoje? O gourmetizado ou o simples? Um outro exemplo que eu, conversando com o Osmar, ainda falei para ele, Osmar, agora eu posso utilizar a sua empresa de exemplo? O Osmar trabalha com a parte de emissão de passagens. E aí, o Osmar, vou precisar viajar, emite para mim e tal. Só que daí, beleza. O que é o fluxo do Osmar? Foi lá fazer a cotação, passou para mim, passou para o cliente aprovou. Na cabeça do Osmar, isso é tudo muito simples. O cliente aprovou, ele vai embarcar. Aí o Osmar começa a perguntar, tem alguma coisa especial? E se a pessoa precisa de algum auxílio? A pessoa é cadeirante? A pessoa, de repente, até perguntei para o Osmar, se eu sair com cachorro, não cachorro, animal de estimação, com cão-guia. Então, o Matheus sabe responder tudo isso? Ou isso é um processo do Osmar? Não responde, que eu só estou dando um exemplo. Quem que vai fazer isso dentro da sua empresa? Tem um fluxograma para a pessoa bater o olho e falar, beleza, a pessoa fechou a passagem, foi feita a emissão, mas ela precisa disso, disso, disso. Então, são coisas especiais para embarcar. Vai o cachorro, ela é cadeirante... Sim ou não, vai despachar mala, é bagagem de mão. Mas aí tem outras que eu vou preciso fazer. Eu vou precisar de seguro viagem, eu vou precisar de carro, vou precisar de traslado, eu quero comprar os passeios. Na cabeça do Osmar, que faz isso todos os dias, é muito simples. Só que eu vou trabalhar com o Osmar a partir de segunda-feira. Osmar, não sei onde que eu vou.
O que eu faço? Sim ou não? Sim ou não? A pessoa precisar. Se ela precisar, sim, dá para a próxima casinha. Se ela não precisar, beleza, acabou o processo. Emite próximo. Então, vocês entendem que esse passo é passo que parece ser simples na cabeça dele, por que está do lado, não é? E como que a gente constrói para os próximos passos para construir um negócio sólido? Que horas que nós vamos passar de fase? E aí eu estou perguntando isso para mim também, tá? Para minha empresa. Tá tudo organizado? Aqui dentro da minha empresa, dentro da sua empresa? Como que você vai passar de fase? O Pedro bate muito na tecla do VLT, vida, liberdade e tempo. Como que a gente vai ter liberdade? Como a gente vai ter a vida? Como que a gente vai ter o tempo se a gente não tem uma estrutura organizada? Se a gente não consegue pegar aqui um feriado, amanhã, sexta-feira, todo mundo trabalha. Segunda e terça, vocês vão trabalhar ou não? Ah, não, segunda, terça eu vou emendar. Tá aí quarta-feira, vai trabalhar ou só depois do almoço ou não vai trabalhar? Ou já vai começar cedo? Você pode folgar? 4 dias, segunda e terça? Porque às vezes sábado e domingo também estou trabalhando, né? Porque pessoa que é do comércio, sábado ainda está aberto o comércio. E aí a gente não consegue delegar, por isso que eu falei do operacional, que é o que a gente mais faz. Não vai responder. João, você delega? Osmar, você delega? Murilo e Rafael que estão juntos, como que vocês delegam atividades? Ah, não, cada um no seu quadradinho, tá tudo bem estabelecido, tudo bem. Se for cada um no seu quadrado, tá tudo certo. Mas vamos de um outro, aperta os meus botões? Na contabilidade, como que o Paulo faz? Ah, e o Paulo é o financeiro, a Rayane é a contadora. Então, ali junto, tem funcionário. O que cada um faz? É bem estabelecido ou alguém cobra alguém? Porque a gente sempre pensa em backup de coisas. Meu computador quebrou, o que eu faço? E backup de pessoas? Como que faz? Então, a gente tem que ter isso estruturado, senão a gente nunca vai conseguir ter vida. Quando eu trabalhava no CLT, eu consegui estruturar isso com as pessoas do meu lado. Então, a gente já tinha até os feriados certinho. Uma ia para o carnaval, outra ia para a Páscoa, outra ia no feriado de novembro, porque viajaram. Falava, segunda e terça não vem trabalhar. Não, tudo bem que no carnaval eu vou, então você vai nisso. A gente conseguia. E lá na empresa era bem tranquilo de conversar, banco de olhos em relação a isso. Então, a gente já se estruturava entre a gente. Mas a gente tinha tudo estabelecido. Os procedimentos que eu escrevia, que eu mexia no equipamento complicado, eu punha tudo print de tela. Porque aí eu treino a pessoa, mas se ela fala, putz, a Miriam não está aqui. E aí, o que eu faço? Aí você abre o procedimento e olha no desenho. Desenhava mesmo. Como que a gente continua a jornada de organização? Tem que buscar conhecimento, tem que buscar ferramenta, tem que buscar quem ajude você a olhar para a sua empresa, verificar tudo isso, padronizar tudo isso, para que você consiga ter um pouco aí de liberdade, né? Implementar as mudanças gradualmente e por foco na otimização e nos resultados. Então, não é porque a gente mapeou a sua empresa em 3 meses, que agora, João, segunda-feira até sexta-feira, você vai ter que colocar tudo em ordem, tá bom? Não. O negócio é gradual e o negócio é no monitoramento, porque pode ser que tem coisa que não rola. E a gente achou que fosse lá super bom, mas, Miriam, não deu certo, eu tentei passar, mas eu que tenho que fazer isso mesmo. Eu vou ver um outro caminho para treinar, porque eu quero tirar esse parte operacional de mim. E aí, continuar otimizando os processos e observando os resultados. Que também não adianta falar que gastou mais. O bolo gourmetizado vai gastar mais ou menos. Não sei, você tem que observar que a empresa é sua e a gente vai ver como que você prefere continuar na sua empresa. Gente, é sobre organização, é sobre mapear. Eu tenho trabalhado com isso há pouco tempo, porque eu vi essa necessidade das empresas não estarem organizadas. E aí, quando a gente fala de não estar organizado, eu olho e falo, não tem governança. E eu conheço empresas que eu estive lá dentro, que ela tem 30 anos de vida, e você olha e você fala, não acredito que o diretor financeiro tomou essa decisão. Para mim, não tinha governança. Será que ele avaliou o risco? Não, ele não avaliou o risco, porque deu muito ruim no negócio e não sei como que eles vão resolver. Tem governança? Não tem governança? Você tem informação para você tomar a decisão? Onde você busca essa informação? É a avaliação de risco, sempre. Maior, menor, aonde vai dar o caminho A, onde vai dar o caminho B. Às vezes é necessário realmente você assumir alguns riscos, porque a operação não vai parar. Mas e aí, onde vai parar a sua empresa? E aí a gente tem outros riscos que a gente pode falar de dano reputacional, financeiro. O dano reputacional está ligado ao financeiro. Então, aí são coisas que precisam ser avaliadas. Depois de todo esse caminho de mapeamento traçado, depois dos procedimentos, dos treinamentos da empresa rodando, aí a gente senta e vamos falar sobre o LGPD, que não vai ser hoje.
Tá aberto para perguntas. O negócio não é um bicho de 7 cabeças, mas é comprido. Eu tentei ser mais sucinta, trazendo para a nossa realidade, por isso que eu falei no começo. Vamos falar de governança corporativa, stakeholder, não sei o que. Não, gente, calma. A gente está aqui no GEB. Um dia a gente chega lá. Quando a gente chegar lá, a gente muda a visão um pouquinho. Pode falar, Pedro. Você falou sobre quanto mais a pessoa organiza a empresa dela, mais sobra tempo para ela fazer as coisas para qual ela veio para a Terra, né? Que ninguém veio para a Terra para gerenciar a empresa, né? A gente veio para curtir com a nossa família, né? Eu acho que isso, a maior dificuldade que eu enxergo hoje nos empresários é isso. Eles acham que vieram para a Terra para ter empresa, né? A empresa é só um meio da gente conseguir o que a gente precisa. Então, minha pergunta para você é assim: uma pessoa que está assistindo isso aqui hoje fala assim, puxa, agora eu tomei ciência de que eu estou fazendo a receita do bolo de trás para frente para trás, está tudo errado. Qual que é o primeiro passo que você indicaria para a pessoa fazer? Me contratar. Fazer o mapeamento. Você tem que conhecer a sua empresa. Enquanto você não para e não olha para a sua empresa, você não vai enxergar todos os processos. E tem pessoas que conversam comigo e falam, Miriam, conversando com você, eu consegui economizar o caminho A e B. Em vez de passar para a pessoa 1, para a pessoa 2, para chegar lá no contador, eu consigo mandar para o contador direto via alguma via. E aí, a via de comunicação, você escolhe como você vai fazer. Mas enquanto você não sentar, não dedicar um tempo de conhecer a própria empresa, você não vai sair do operacional, que é o caso que eu falei do Osmar. Ele emite super rápido, às vezes alguns problemas, tem que vir de fora e papapá, e o cachorro vai, e a pessoa... Mas se ele não consegue delegar isso, que é uma coisa que é importante, você precisa atender o seu cliente, mas será que você não pode treinar bem treinado o seu funcionário e sair desse operacional? Porque aí você sobra tempo para você fazer outras coisas, inclusive network e vendas. São 8h40. Algumas empresas são abertas, outras não. A gente pode ficar aqui até as 11 hoje? Não posso, tem reunião, não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. É uma maneira de você estar disponível para fazer B2B, é uma maneira de você estar disponível para, que você falou, se eu quiser, hoje é quinta, amanhã, vamos supor que eu trabalho amanhã, véspera de carnaval, eu vou trabalhar até meio-dia, eu posso? Pode, se você se organizou, pode. Mas vou fazer minha unha quinta-feira às 13 horas, pode? Se você se organizou, e se você conhece os processos, tem quem te cubra, pode. Mas para isso tem que ter a organização, tem que ter esse olhar de... Miriam, me ajuda a ver isso, porque as pessoas não sabem como mapear também. Quando eu falo, o que você faz? Quais são as atividades? E por isso que eu gosto de fazer algumas conversas. Porque na primeira conversa, se destrincha algumas coisas. Dali 2, 3 dias, eu vou ler de novo aquele mapeamento e eu vou ter dúvida. E aí a gente começa a enriquecer. O negócio tinha 3 linhas, agora já está com 8. Por quê? Porque me passou isso, me passou aquilo, me passou comunicação, havia... Então, pelo que você está falando, o primeiro processo com você seria você ajudar a pessoa a mapear. Só que para a pessoa mapear, ela precisa ter um processo antes, que ela precisa organizar a agenda dela, porque para mapear exige tempo. Exige tempo. É isso aí. E é o que eu falei no começo, o que eu preciso de vocês é tempo. Se você não conseguir sentar comigo 1 hora por semana, Miriam, mas eu quero fazer rápido. Aí o problema é seu, ótimo para a empresa. Vamos sentar 2 vezes por semana? Tá tranquilo? A gente batendo a agenda, a gente senta. Mas eu quero fazer em 1 ano e aí vamos sentar 1 vez por mês. Será que a gente vai conseguir conversar 1 vez por mês? Já até esqueceu que a gente falou na última reunião. Então, quando eu faço esse acompanhamento de mapeamento, seja da... Porque é o seguinte, quando a gente fala de LGPD, eu faço o meu checklist. Primeiro passo é conscientização, o segundo passo é mapeamento. E é mapeamento de processos e de dados. Processos é o que a gente está falando hoje, e é o que eu falei. Tendo isso aqui pronto, a gente corre atrás dos dados pessoais. E depois tem os outros passos que eu não vou entrar na LGPD. Mas a gente precisa fazer o mapeamento de qualquer forma. Se você quer ter LGPD na sua empresa, você não consegue se você não tiver mapeamento. Se você quiser ter uma empresa organizada, você não consegue se você não estiver mapeando isso. E aí a gente olha para suas atividades. Vai olhar para dados? Depois a gente vê no segundo passo. Tem um case para contar aqui, acabei esquecendo, de uma amiga aqui de Botucatu. Ela tem uma empresa de contabilidade. E eu cheguei na empresa dela, ela tem vários funcionários. Eu nem sabia que a empresa dela era tão grande. E a gente está conversando desde, setembro. Preciso fazer LGPD, já aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tenho segurança da informação, papapá, conheço o conhecedor dela e tal. Tem umas coisas em andamento ali de proteção de dados e informações, mas não tem LGPD.
E daí, papo vai, papo vem, começou a chegar final do ano e tal. Daí eu falei pra ela, amiga, se você não fechar comigo agora, você não fecha mais. Porque depois que começa o imposto de renda, eu não vou sangrar vocês de conversar comigo em março. Porque vocês vão estar tudo desbaratinado. Bom, beleza, não fechamos. Chegou janeiro, eles fecharam 10 dias em dezembro, ficaram de folga. Chegou janeiro, tudo pegando fogo. A primeira semana do mês, dia 2 de janeiro, abriu o escritório. Ai, o fulano de tal não vem, porque ele tá com problema de saúde, tá afastado, eu tô que nem louca, nós estamos trabalhando, não sei o que, não sei o que. Aí já comecei a falar, não sei se cabe LGPD para ela, não tá talvez madura para receber. E aí esse funcionário é aquele funcionário imperdível, é o funcionário braço direito. Só que para mim ele é bom, ele é péssimo. Porque ele é bom, você não pode perder ele. Então o que você está fazendo para segurar esse funcionário? Você tem procedimento? Você tem plano de carreira para ele? Porque se esse cara for embora, você vai ficar desbaratinada. E ele é bom por causa disso, mas ele é ruim por causa disso também. Se ele for embora, o que eu faço? Então eu tenho que dar um jeito de trazer ele para mim para sempre. Aí, beleza, fulano de tal, não consigo conversar com você, porque não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu comecei já a meio desconfiar, mas deixa o cliente livre. Aí ela falou para mim, Miriam, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso contratar 2 temporários. Porque a gente está pegando fogo aqui, e aí o fulano voltou, e papapá, e não sei o quê, e aí ficamos 10 dias fechados de novo, papapá. Aí eu falei assim para ela, viu, vamos conversar? Eu acho que você não precisa de LGPD. Agora, precisa, mas não hoje, porque você não vai sustentar a LGPD, não vou conseguir, vai demorar muito mais tempo e talvez ela não fique satisfeita com o meu trabalho, com a minha entrega. E aí, conversando, conversa vai, conversa vem, eu falei para ela, a gente tinha combinado de fazer LGPD no DP. Entrega, faz o próximo setembro, entrega, faz o próximo setor. Daí eu falei para ela, amiga, seguinte, esquece LGPD, esquece o DP. Eu tô vendo que você tá com problema de organização interna da sua empresa. Você não tá tendo a governança. Porque se o cara falta, você desbaratinha. Se você ficar 10 dias fechado, chega dia 2 de janeiro, vocês estão tudo doido. Então, eu comecei a trabalhar até dia 24 de dezembro, para não ficar louco. Eu acho que vocês precisam fazer o passo anterior. Será que... Aí eu comecei a perguntar para ela, será que você precisa de 2 funcionários temporários? Porque nós estamos em dezembro, vamos supor, de janeiro. Aí tá tudo pegando fogo, ela vai ter um temporário por 6 meses, até junho ela pagou incêndio. Se você falar para mim que você precisa de um temporário por conta do imposto de renda, que aumenta o volume, ok, eu entendo. E talvez você precise de temporário. Mas, às vezes, você precisa... Aí, beleza, apagou incêndio. Em junho, ela vai dispensar o temporário. Em dezembro, ela vai estar pegando fogo de novo? Se ela está pegando fogo de novo em dezembro, é porque não tem processo. Aí eu pergunto outra coisa. Ela precisa de um funcionário que ela tem que contratar e parar de miserê, e aí ela precisa respirar? Ou ela precisa ver os processos dela, quem está fazendo o quê, descrição de cargo, trabalho, quem entrega o quê? Porque às vezes um está trabalhando e 2 estão mais de boa. Precisa remanejar essas atividades? Eu não sei, são coisas da minha cabeça. E daí eu passei tudo isso para ela. Então ele não me responde. Mas eu estou enxergando isso. É mais fácil você fazer a organização do seu financeiro primeiro, do setor financeiro, do que fazer a LGPD no DP. A família é exatamente isso. Eu falei, então esquece a LGPD agora, vamos fazer esse passo para depois a gente continuar. Então, eu não sei se ela precisa de funcionário, eu não sei se ela precisa contratar, se ela precisa do temporário, se ela precisa remanejar as atividades, aí é ela que tem que me contar. Mas eu vi claramente ali que eu não consigo executar a LGPD, ela não vai ficar satisfeita com a entrega. Porque ela está precisando de uma organização. E ela está crescendo muito, e talvez ela esteja crescendo de uma maneira desenfreada. Porque ela mesma meio que confessou. Aí eu olho lá embaixo, eu vejo um monte de funcionário aí que eu falo, nossa, a minha empresa cresceu. Você não acompanha faturamento? Você não acompanha a entrada de cliente? Não tem cadastro de cliente? Não sei. Não sei. São coisas da minha cabeça que aí eu vou pensando nos processos. Não tem. Miris, parabéns. Foi muito bem explicado. Abriu um monte de leques na cabeça da gente, principalmente a gente que está começando. A gente fica olhando para tudo isso e desesperado, né? Quando é que vai chegar o nosso momento de contratar você? A gente está perdendo o controle na mapeação dos clientes, porque... Perdão. Entra clientes todos os dias e de forma aleatória. Como a gente também deixa muito em alguns lugares para revenda, algumas pessoas compram lá e depois entram em contato com a gente. A gente tem tentado fazer esse mapeamento e a lista só cresce. Como é que a gente controla isso? Como é que a gente organiza isso para que a gente não perca o controle e, tipo assim, deixa as pessoas... sem feedback, sem um contato, sem um primeiro contato, a gente também assim tá
tá meio cego nessa situação. O que você diria nessa situação? Mas na sua venda, você fala de controlar as pessoas. Porque assim, vocês vendem para muitas pessoas na rua. E são pessoas aleatórias que, de repente, você não vai voltar a ter contato. Porque eu já encontrei vocês na rua e comprei. Então, parei o carro, vi a Tamires e aí eu acabei atravessando a rua e comprando com ela. Então, aquele dia eu fui uma pessoa aleatória. Ou você é uma pessoa, ou você que é uma pessoa, por exemplo, a FU. A FU tá aqui, você deixa focada toda terça-feira, X quantidade. Você tá falando dos aleatórios, você tá falando da FU que você deixa? Então, a gente tem um processo já de mapeamento, assim, né? A gente está tentando organizar um CRM e organizar as pessoas que mais constam, os recorrentes e tudo mais, para a gente organizar o nosso processo. Só que essa preocupação, quando você falou sobre mapeamento de leads, a gente fica perdido, porque entra gente todo dia no Instagram, Facebook, e a gente fica meio perdido. Eu focaria realmente nesses que vocês têm mais contato, porque os aleatórios às vezes vão ficar perdido e às vezes não compensa. O cara comprou uma vez, daí mora em Botucatu, por que você vai querer coletar o dado, ou coletar um telefone para continuar essa comunicação? Mas é isso, é colocar num CRM, num Excel, não sei como que você vai começar hoje, mas é cadastrar esses clientes. Porque aí você consegue, inclusive, monitorar se essa pessoa está comprando uma vez por mês, se essa pessoa está comprando a cada 15 dias, como que você vai fazer para entrar em contato com essa pessoa. Ah, a pessoa comprou por 3 meses a cada 15 dias, agora ela sumiu. Manda uma mensagem, oi, tudo bem, né? Tá acontecendo alguma coisa? Oi, posso passar aí? Faz tempo que eu não te vejo, não sei. E aí você ter até os scripts padronizados, que fica mais fácil de você atender. E aí, realmente, as pessoas... Pega primeiro os que você tem mais contato. Aqueles que você tem um contato médio, deixa para depois. Senão vai ficar muita confusão, muita gente, e você não sabe para onde que você corre. Aí eu tenho 15 clientes bom recorrente. Começa nos 15. Aí eu tenho 50 mais ou menos, você vai se perder. A hora que vocês estiverem mais estruturado, mais maduro, e entendendo o sistema, Acabei com dois? Não acabou. Entendendo o sistema, entendendo o CRM, entendendo o seu próprio processo, amadurecendo ele, aí você parte para os próximos médios. E depois você vê se compensa ou não você demandar energia nos menores. E aí os aleatórios são aleatórios. Mas eu seguiria por essa linha de pegar os principais e ir mantendo um relacionamento. Valeu, obrigado. Falou. Vai falar, tá? Eu vivi como eu presa a vida inteira, certo? E agora eu estou numa fase real, tá? De criar um novo KNAI dentro dessa empresa. Então, dentro do mesmo CNPJ, eu vou criar praticamente uma nova empresa, do zero, mesma, por motivos diversos. O que você me recomenda? Me contrata. Me contrato para a gente conversar. Na verdade, tem coisas que a gente vai ter que entender a sua empresa e os seus processos. O que eu indico para você hoje? Não se perder. Você tem um CNPJ, vamos falar, e 3 KNAIs lá dentro. Então, você tem 3 empresas dentro de um. X. Qual que é a sua que mais roda hoje? É a Forfluence. Mapeia ela, finaliza ela. Agora a gente vai para o segundo negócio, agora a gente olha para ele. Agora eu vou lançar um infoproduto. É um braço gigantesco. Para quantos clientes você vai ter no seu infoproduto? Pensando numa mentoria, alguma coisa assim. Não sei seu produto, mas só para a gente ter 3 ali. Faz um de cada vez. Porque apesar de ser um CNPJ, na minha cabeça eu consigo claramente enxergar 2, 3 empresas aí dentro. E aí pega o bracinho da primeira. Faz a primeira, que é menor, que é onde você já roda, que é onde você já está acostumado, já sabe seus gaps, já sabe suas qualidades, seus defeitos, já sabe tudo. A nova, vão vir coisas. Seria muito interessante, a gente tem um termo dentro da LGPD que chama Privacy by Design, que é você já fazer a proteção de dados desde o início. Então, quem você vai contratar, qual a plataforma, qual o risco, ler os termos de uso, as políticas de privacidade. É tudo muito lindo fazer isso. E o ideal seria fazer assim. Mas tem coisa que você fala, Miriam, como que eu vou planejar, sendo que eu estou rodando um, eu estou startando o outro, eu não olhei para tudo isso ainda. De repente, a gente pode, sei lá, você vai hospedar numa Hotmart da vida. Vamos só avaliar a Hotmart, então, para o seu processo do KNAI novo. Mas depois a gente vê ele. Porque senão você vai ficar com muita coisa e você nem sabe como que a empresa nova vai rodar ainda. Não que você não tenha que fazer.
Mas você tendo a Forfluência estruturada, provavelmente você já vai enxergar alguns caminhos. Ai, mas a minha empresa, eles estão interligados, mas é uma coisa diferente. Que é o que o Pedro fala do Core. O Core é o mesmo, mas são serviços diferentes, entrega diferente. Você já vai conseguir enxergar o fluxo, porque você já tem a sua primeira empresa organizada. Eu organizaria a empresa primeiro, aqui você já roda, para depois já ir pensando e já ir deixando nadar. Nem que foi para você falar, Miriam, vamos começar a mapear essa? Eu tenho 3, 4 coisas para te contar. A gente deixa aqui do cantinho, depois a gente volta mesmo. Porque senão a gente se perde, não adianta. Ia ser lindo todo mundo fazer tudo no mesmo dia. Não dá, a gente não dá conta e eu também não vou dar conta de te ajudar. E aí, de novo, você vai ficar insatisfeito com a entrega. Miriam, parabéns pela apresentação. Né? Fala para mim, se você enxerga essa diferença, se você visualiza ela, se existe a diferença, se existir, como você enxerga o conceito de cada um. Existe diferença entre governança corporativa e gestão organizacional? É que para mim é tudo tão junto que eu não consigo separar. Por isso que quando eu falo em governança corporativa, eu dividi naqueles 3, estratégica, operacional e de continuidade de negócios. Porque, na verdade, quando a gente fala em governança, pensando no ESG, pegar até a Marília de exemplo que a gente conversou esse tempo atrás, e a gente também já conversou sobre isso. Tem a tal da sigla ESG, o ambiental, social e a governança. Você não consegue fazer o ambiental e o social se você não tem governança. Porque você não tem processo para olhar para o seu entorno. Você não tem processo para você crescer, para você cuidar, para você fazer nada. E quando a gente fala de gestão empresarial, para mim está dentro da governança. Gestão organizacional pode dentro do processo, dentro da atividade. Que a governança, ela é macro, né? Sim. E a gestão organizacional era micro. Por isso que eu perguntei agora. É que para mim, se você fala que você não faz gestão organizacional, eu já vou pensar, você não tem governança. Pensa na parte operacional. Depois a gente constrói o resto, porque aí a empresa vai expandindo, vai vendo a necessidade dela de ter todos esses controles. Mas, para mim, eles estão muito interligados. Então, tá lá a governança corporativa com o seu macro e tem as outras gestões para cuidar. Mas se você não tem a governança, a sua gestão está toda bagunçada. Você precisa olhar no tal do zoom out. Cadê a minha empresa? Por isso que eu preciso do seu tempo. Vamos olhar, vamos conversar, vamos mapear esse macro. E depois a gente vai indo nos processos para ver. Porque se eu chegar para você e falar, Marcos, vamos mapear a OIA Advocacia, nós temos 100 processos para escrever procedimento. Você fala, não vou fazer isso nem em 2026. Escreve os 10 principais. E aí a gente vai tocando, vendo a necessidade, vai chegando mais funcionário e tudo mais, e aí a gente vai crescendo. Mas eu não consigo desmembrar as duas. Para mim, a gestão existe. Gestão a governança de dados. Por isso que tem que ter a governança corporativa, porque lá no artigo 50 da LGPD, a gente tem que harmonizar a governança de dados que a gente está criando na LGPD para ter todo esse controle, mas a gente tem que harmonizar ele a governança corporativa. Se você não tem governança corporativa, a LGPD não vai parar em pé. Então, está tudo interligado. Só que, para mim, é isso. E a governança, a gente está lá em cima também, mas a gente também está aqui no operacional. E o operacional é desde o gerente até o chão de fábrica. A gente precisa olhar tudo. E se você falar para mim que você não faz gestão empresarial, eu vou falar, Marcos, você não tem governança corporativa. E aí a governança envolve várias outras. Miriam, seria loucura me imaginar que no caso da gestão seria o mapeamento e da governança seria a fiscalização de que está sendo feito, que foi mapeado? Seria uma loucura ver uma diferença dessa? Na gestão você localiza e na governança você fiscaliza. Na gestão você organiza. De novo, para mim está tudo interligado, eu não consigo separar. É porque você abriu a mente quando você falou assim, se você não tem gestão, você não tem governança. Beleza. Uma coisa não dá para fazer sem a outra. Eu imagino que a gestão você localiza e você mapeia. E na governança você governa sobre aquilo. Você controla, você lidera, você fiscaliza para que aquilo seja... Pensando dessa forma de liderar, pode ser. Mas tudo parte do G. Que eu falo, tem como. Tem o G lá em cima de governança, e aí você vem para as outras gestões ou para as outras áreas, e aí você vai escalando. Porque
por isso que eu falei, vamos dimensionar para a gente. Porque quando você pensa numa governança corporativa, você está pensando numa empresa que está lá na Bolsa de Valores. E aí lá precisa os relatórios de transparência, precisa ter um financeiro muito bem fomentado, senão você nem entra na B3. Então aí você começa a pegar umas coisas de stakeholders, não sei o quê, participação de grupo, só que foge muito da nossa realidade. Então, se de repente você pensar dessa forma para uma empresa realmente muito grande, talvez faça sentido se a alta gestão tiver disposta a isso também. Porque tem alta gestão que toma decisões não assertivas porque não tem informações. E aí, quando você fala... Gestão de governança. Quando você fala de gestão, aí a gente está aqui na galera de gerência para baixo, que é aí que você vai mapear, ver os gaps, fazer as melhorias contínuas. Só que a gestão vai precisar de você para tomar as decisões. Senão a gente não consegue ter informações. Para mim, continua tudo interligado. E aí, resumidamente falando, se você falar para mim que os seus processos não são mapeados, ou que você não faz tal coisa, não controla, não monitora, eu vou pensar, não tem governança. Não é que você não tem governança zero, não tem como você não ter zero governança. Mas está ineficiente. Você não sabe para onde que corre, você não sabe que decisão você toma, para quem que você pergunta, com quem que você conversa. E aí vem da alta gestão, realmente, você cascatear isso, todo mundo ter os mesmos, como é que fala? As mesmas normas, o barquinho, para onde nós vamos remar. Quem vai falar isso é alta gestão. Porque o operacional, o gerente aqui, está tomando decisão, mas também está obedecendo. E aí a gente precisa estar todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo rumo. Sim. Se a gente não consegue tocar o coraçãozinho da alta gestão, a gente não tem aderência com o resto da empresa. Ah, Miriam, mas eu quero fazer isso, faz mais ou menos, faz não sei que jeito. Aí você vende o que eles querem receber, mas eles não querem receber realmente o todo. Miriam, parabéns pela apresentação. Qual é a média de tempo de uma implantação? Sei que cada empresa tem um tamanho, mas hoje, falando aqui para nós, que a maioria é microempresa, o BEI, do início do seu processo até a implantação, a operacionalidade do negócio, média de quanto? Da gestão mesmo, de você mapear, ter os procedimentos, os treinamentos, tirando a LGPD, que a gente não entrou nessa seara hoje. Depende do tamanho da empresa, porque tem gente que vai ter 1, 2 setores, às vezes não tem funcionário, tem. Depende do tempo que você tem disponível, mas talvez, não sei, uma empresa pequena, uns 4 meses. Que assusta, né? Você fala muitos processos, às vezes isso pode acabar afugentando. Nossa, é muito tempo e é aquilo, né? A pressa, o próprio tempo, as pessoas falam, puxa, eu vou perder muito tempo, mas não vê o benefício. Então, para não assustar, né? Às vezes... Não, para uma empresa menor alguns meses, poucos. Para uma empresa maior depende, 1 ano. E aí depende do quanto você tem de tempo disponível para fazer o trabalho. E dos setores, porque aí tem as empresas que são mais estruturadas, que aí tem a contabilidade interna, a jurídico interno. Aí fica mais tudo dentro de casa, mais fácil de mapear. E você consegue, quando tem terceiros, você consegue fazer essa junção? Então, eu tenho meu escritório de advocacia terceirizado, contabilidade, eu tenho tudo fora. Só o comercial é interno. Eu consigo fazer essa junção do meu escritório usando o serviço de terceiro. Consegue, porque você que manda, é o seu CNPJ. Dentro da LGPD, a gente te classifica como controlador. Então, quando você contrata uma contabilidade externa, a contabilidade é seu operador. Então, quando eu for mapear a sua empresa, nem preciso conversar com a contabilidade. Talvez ali uma due diligence, dependendo do tipo de atividade que a gente está realizando. Mas, quem vai passar os processos para a contabilidade é você. A contabilidade não pode fazer o inverso, não pode eles mandarem, eles entrarem em comunicação com seus funcionários nem nada. É você que fala, contabilidade, ou TI, ou jurídico externo. Você tem que fazer assim, assim, assim. Fora do que você, empresa Marcelo, está pedindo, é considerado incidente de segurança. E que dentro do contrato o escopo de trabalho é esse. Se ele fez alguma coisa que fugiu disso, não pode. A não ser que você revise o contrato. Então, é de você. Quando eu for mapear a sua contabilidade, eu não sei o processo da contabilidade, mas eu sei que você manda assim, no tal dia, conversa tal coisa, então é você que eu vou mapear. Posso fazer para acrescentar, né, no assunto, né? Pode. Eu entendi perfeitamente a pergunta aqui do Marcelo, porque boa parte dos que estão aqui
A gente tem que puxar para nós aqui essa arte. Uhum. Boa parte dos que estão aqui escutou e falou: isso daí não é para o meu tamanho. É por isso que você não cresce. Porque, felizmente, você acha que só tem que organizar quando a empresa é grande. Né? Então, entendi perfeitamente. Leva 4 meses, geralmente uma empresa menor para fazer. Só que quando acontece isso, quando você organiza dessa forma, fica mais fácil para contratar pessoas. Se alguém é demitido... Né? Exatamente, porque assim, ó, num processo de demissão, acho que nunca é fácil mandar uma pessoa embora. E aí você tá mandando essa pessoa embora por quê? Porque você não gosta dela, porque você tá com raiva dela, porque vocês tretaram, qual que foi o motivo da dispensa? Eu já trabalhei em empresa que quando a pessoa foi mandada embora e a pessoa questionou, por que o chefe virou e falou, porque você não tem perfil. Qual que é o perfil? Por que eu não posso ficar? O que eu não tenho de perfil que eu não posso continuar aqui? Não, você não tem perfil. Você não tem perfil. Tem que ter procedimento até para isso, porque aí você deixa a pessoa com a clareza da informação. Fulano, você está sendo contratado para trabalhar aqui. Aqui funciona assim, assim, assim. A gente tem os feedbacks, a gente tem, sei lá, meta, a gente no meio do ano senta para revisar a meta e parará, tem um processo... E isso pode fazer para os menores, tá, gente? O Osmar tem um estagiário, eu não posso pensar muito bem falando aqui pro Matheus dessa forma. Vamos fazer, não vamos fazer? A pessoa está entregando, tá tudo bem, mas não deixa ela sem olhar para ela, porque senão ela não vai se sentir importante, valorizada, ela não vai entregar, pode ser que ela piore o comportamento que estava bom. Agora, a pessoa não entregou, chama para uma conversa, tá acontecendo isso, isso, mas é padrão, você treinou ela que ia acontecer tudo isso. Aí a pessoa continuou em declínio, você chama para uma próxima conversa, até que você fale, viu, a gente já conversou 2 vezes e agora realmente você não se enquadra para a minha empresa. Mas isso tudo já estava documentado, a pessoa sabia que ia acontecer. Diferente de, sei lá, se couber aí a gente fugiu a palavra. Advertência, sei lá, alguma ocorrência grave que aí foge da rotina. Mas a rotina é assim, a pessoa é contratada dessa forma e quando ela é demitida é dessa forma. Você vai demitir simplesmente seu funcionário do dia para a noite? Ou teve um porquê? Mas você conversou com ele antes? Ou ele vai chegar segunda-feira aqui de surpresa e você vai me mandar embora? Não dá para recuperar? Não dá para tentar? Porque ele já está treinado. Para você contratar outra pessoa, aí ninguém é substituível. Pô, mas perde um tempo treinar a pessoa. A hora que ela está lá 90 dias redondinha. E se ela for embora, o que você faz? Foi uma falha sua dela ter ido embora? Porque tem gente que vai embora por causa de R$100. E aí a pessoa também pode escolher. Mas foi uma falha sua ela ter saído em 90 dias? O que faltou? De comunicação, de acerto, de processo. E eu tô implementando essa gestão em empresa que tem uma pessoa. Que está começando, mas que a pessoa já fala, Miriam, eu vou crescer, tomei 4 cafés, hoje eu tô doido, não sei o que, não sei o que. Eu falo, calma, vamos sentar e conversar. E aí a gente começa a conversar e a pessoa é sozinha. Mas a pessoa já tem isso, isso, isso. Daí ela criou uma agenda pessoal, apresentou para mim, Miriam, minha agenda tá assim, assim, assim. Eu falei, excelente. Essa pessoa, eu tô aprendendo tanto com ela. E aí, tô crescendo. Agora teve tal ferramenta, agora não sei o quê. E aí a gente vai acompanhando. E agora tudo que ele for adquirindo de novo, ele vai entrar em contato comigo pra gente poder avaliar junto. E aí cresce organizadamente. Vai ter estagiário, vai ter funcionário, vai ter um sócio, não sei. Mas a empresa dele já está assim. Se eu chamar a Marcela para trabalhar comigo, a minha empresa tá assim. Dá certo se eu trabalhar da minha forma? O que a gente vai ter que ajustar? Não, beleza, toca. A gente cresce junto, a gente está organizado e ele suga de mim essa organização. Aplica na empresa dele. É sobre arrumar a casa. 9:05. Senhoras e senhores...